Estás a ouvir o segundo episódio de Rostos de Abril, do coletivo Todos pela Liberdade. As pessoas parecem entusiasmadas realmente com aquilo que não sabem bem ainda o que é. Estamos no Rossio e volta a haver aqui centenas de pessoas que dizem abaixo o fascismo. Entretanto, as pessoas que estão aqui ocuparam praticamente os carros da tropa e estão em pé, em cima deles, a verem, à espera daquilo que nós estamos à espera. É aqui que eu vejo que o 25 de Abril está a ganho. Olá, eu sou a Maria e tenho aqui comigo a Constança. Obrigada, Maria. Estamos aqui com a professora Augusta Barroso, natural do Coço, perto de Santarém, estudou em Évora, onde frequentou o antigo liceu e onde hoje é o Colégio Espírito Santo. Ingressou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tinha 22 anos quando aconteceu o 25 de Abril, filha de uma ex-presa política e resistente antifascista, e a nossa antiga professora de inglês. Okay, nice. Thank you for the introduction. E então vamos começar exatamente pela memória que temos da professora, sempre ativa e reivindicativa. A professora considera que a sua mãe deixou esse legado e que esse seu caráter está ligado à experiência que assistiu? Efetivamente, tens toda a razão. A minha mãe sempre me ensinou, pelo exemplo das suas atitudes, das suas ações, da sua colaboração na proteção àqueles que precisavam de ajuda e mesmo vincadamente anti-regime. Ela deu-me, digamos, através das suas ações, força para reivindicar sempre, aprendendo, sempre reivindicando. E, portanto, acho que essa força interior que ela me transmitiu, eu sinto ainda hoje, após a sua partida. Penso que foi algo que me fez lutar a vida inteira por fazer o melhor possível. E colaborar como? Transmitindo àqueles com quem fui convivendo este espírito de o futuro constrói-se trabalhando, reivindicando e aprendendo, colaborando com as ideias que consideramos mais progressistas, no sentido da defesa dos direitos e das liberdades, que é o fundamental. Pegar no mundo com as mãos. Eu dizia, inclusivamente, aos meus alunos, eu recordo-me, tenho uma determinada esperança de vida, mas o futuro está nas vossas mãos, portanto, aprendam a reivindicar e a dizer não, ou então a dizer sim, vamos a isso, vamos à luta, vamos ao campo, vamos lá, as coisas vão surgir se nós assim o quisermos. É a conquista das coisas que nós queremos. A mãe da professora foi presa a 27 de maio de 1962, quando a PIDE começou a torturar também mulheres, sobretudo militantes do Partido Comunista. Nessa altura, a professora teria cerca de 9 anos, era uma criança. Na altura, Exato. percebeu que a sua mãe tinha sido presa, as pessoas à sua volta, nomeadamente família e amigos, tocavam no assunto, e como é que foi esta vivência para si? Ora bem, eu era uma criança, eu nasci em 52, portanto estava na escola de primária, como se dizia na altura, e que agora é primeiro ciclo. Apercebia-me de algumas coisas, mas não tinha noção efetivamente do que era a luta das pessoas, nem das reuniões clandestinas. Havia um hábito lá em casa que era a minha mãe que me acordava todos os dias pela manhã, e naquele dia não aparecia ninguém. E eu na minha cama comecei a chamar pela minha mãe, porque os meus pais na altura eram comerciantes, e portanto a minha mãe ou ia acordar-me para ir para a escola, ou nos fins de semana. Eu não me lembro já se isso aconteceu durante a semana ou se durante um fim de semana, mas eu até penso que foi em abril e não em maio que ela foi presa, mas agora também não tenho essa data muito certa. E então ninguém aparecia, até que apareceu o meu pai, e o meu pai é que me contou, a mãe não está, e eu disse, a mãe não está, mas onde foi? Porque era de manhã cedo, não era? Deveriam ser 8, 9 da manhã talvez. Vieram os homens e levaram-na. E aí eu lembro que me vesti e a rua estava cheia de gente, porque não foi só a minha mãe que foi presa, não é? Naquela rua foram várias pessoas, uns conseguiram fugir, porque aquilo era um lugar onde os meus pais tinham um comércio e todas as casas tinham quintais, e quintais extensos, portanto as pessoas, alguns deles conseguiram fugir à PIDE, e penso que foi isso que levou a que a minha mãe também fosse levada naquela noite, podia ser noutra noite qualquer, mas o facto de alguns terem fugido e eles deveriam ter feito já mais ou menos, ter na sua mente um determinado número de pessoas, e a minha mãe era a última dessa rua. Foi traumático porque eu sempre tive uma infância muito protegida. Fui durante muitos anos neta única e filha única, como sou filha única ainda hoje. Tive uma infância muito feliz, muito fácil, de muito carinho. Fiquei meio perplexa, sem saber como agir, porque era uma criança a fazer 10 anos em novembro desse ano.
assisti a tudo um bocadinho perdida, sem saber muito bem ainda o que tinha acontecido, porque a seguir é que eu percebi, fiquei sem a minha mãe, meu pai ficou sozinho e eu passei a viver e a dormir em casa dos meus avós, que era na mesma rua em frente à minha casa. Foi uma manhã do início de uma outra vida, digamos. A sua família no curso falava sobre a situação ou era algo que não se falava muito? Não, toda a gente falava muito. Aliás, o Coço sempre foi considerado uma terra muito revolucionária e onde as pessoas não tinham medo, celebravam e comemoravam datas e eram perseguidas pela GNR a cavalo. Eu lembro-me disso perfeitamente. Faziam os piqueniques do 1º de Maio que eram perfeitamente proibidos e as pessoas iam, continuavam a ir e continuavam a ser açoitadas e perseguidas e presas, mas continuavam a lutar pelos seus ideais, que era de um país mais justo, mais livre, onde houvesse trabalho para todos e comida na mesa. E isso era muito importante, ter uma vida digna, digamos. É lutar pela dignidade. Cerca de quanto tempo é que a mãe da professora esteve presa? Eu penso que foi cerca de 5 meses e meio, sensivelmente 6 meses. Ela esteve presa, sem uma única visita durante esses meses, claro, sofrendo a tortura, como devem saber, porque vocês já leram alguns textos. Há inclusivamente um livro que eu recomendo, não sei se está no mercado, que é o Dossiê PIDE, onde vêm muitos testemunhos de muitos presos políticos. Eu fui várias vezes com os meus avós, a António Maria Cardoso e a Caxias, porque eu lembro-me vagamente destas situações, não é? Eu lembro-me de uma grande escadaria, eu era pequenina, um bocadinho perdida em Lisboa, lembro-me de subir uma escadaria com a minha avó pedindo uma visita, para visitar a minha mãe, o que foi sempre recusado. E lembro-me também de ir com o meu pai e os meus avós, levar uma cesta com comida, porque digamos que eram uns miminhos da família para quem estava preso, como a minha mãe, sem quaisquer direitos, completamente sozinha, não é? Sem o apoio de ninguém. Vamos agora recuar um pouco. Qual era a ação política da mãe da professora antes de ser presa? Eu nessa altura, o que eu notava era que a minha mãe se ausentava. Eu não sabia muito bem porquê, ausentava-se, mas isso eu às vezes, e via o meu pai muito aborrecido com essa situação. Portanto, a minha mãe tinha reuniões clandestinas, fazia angariação de fundos, recebia livros proibidos através do correio, que alguns deles eu li já depois mais velha, já na universidade, ainda antes do 25 de Abril, porque a minha mãe era uma leitora compulsiva, li imenso, estava muito informada e tinha muitos contactos, portanto ela, digamos, desde muito jovem se apercebeu das injustiças e das diferenças entre as pessoas, aqueles que tinham muito não fazendo nada para isso e aqueles que não tinham nada e mendigavam inclusivamente trabalho, e portanto ela revoltava-se muito contra essas situações e portanto sempre teve uma vida de intervenção direta. Eu não me apercebia na altura do que é que acontecia, soube mais tarde que havia reuniões com elementos do Partido Comunista e eram definidas ações essas que eram mais da distribuição de panfletos e, digamos, reuniões para incentivar à revolta e a atitudes de crítica face ao regime, porque na altura, como vocês sabem hoje, o voto era uma coisa que não era... Não havia uma votação livre, quer dizer, eu não me lembro da minha mãe, antes do 25 de Abril, ir votar, por exemplo. E, portanto, nessas situações de comemoração, por exemplo, do 5 de Outubro, tinha que haver uma intervenção para alertar as pessoas para a necessidade de comemorar determinadas datas e de mostrar o desagrado face ao que se vivia no país. Era isso. E também havia outra coisa que a minha mãe fazia, que era, como eram comerciantes e tinham uma vida um bocadinho mais fácil do que a maioria das pessoas do Coço e redondezas, que eram pessoas que trabalhavam no campo, trabalhadores rurais e que trabalhavam de sol a sol e recebiam muito pouco, e portanto também havia cestas que eram preparadas com alimentos e eram distribuídas. E após ser liberta, lembra-se como é que foi tanto a sua vida como a da sua mãe até o 25 de Abril, continuando a estar ligada à oposição? Eu lembro muito bem do dia de libertação da minha mãe, não sei dizer porquê, mas lembro muito bem de ter chegado a notícia de que a minha mãe vinha a caminho do Coço, numa caminhoneta, que na altura se dizia a caminhoneta da carreira, era como se designava esse meio de transporte, e que a minha mãe vinha de Lisboa, portanto, no que se chama hoje a rodoviária, não é?
e as pessoas todas se concentraram e digamos que eu fui levada naquele turbilhão, só me lembro de muita gente, e de um primo da minha mãe me ter pegado pela mão e dizer-me: vamos esperar a tua mãe a meio caminho. Eu apanhei a caminhonete onde a minha mãe vinha, cerca de 1 quilómetro do Coço. Entrei na caminhonete, vi a minha mãe, abracei e a primeira coisa que lhe disse: mãe, tu estás com papeira? Porque a minha mãe tinha o pescoço inchadíssimo, porque ela tinha sido brutalizada nesse mesmo dia em que a libertaram, foi a Antónia Maria Cardoso. Eu acho que isto até está descrito por ela muito melhor do que por mim, porque eu era criança e eu que me lembro é exatamente isto. Eu perguntei: mãe, tu estás com papeira? E ela disse: não, mas não me disse mais nada. E eu sei que cheguei ao Coço, abraçada à minha mãe, e a paragem da caminhoneta estava repleta de gente que gritava pelo nome da minha mãe, e foi essa a imagem que me ficou, digamos, desse grande dia de regresso a casa. Depois disso, não me lembro da atividade política da minha mãe, depois disso. Lembro-me de almoços que eram feitos com companheiras de cela, aliás, que eram só mulheres, em Caxias, portanto os homens iam na sua maioria para Peniche. A minha mãe estava em conjunto com muitas mulheres trabalhadoras rurais, mas também mulheres estudantes universitárias, mulheres enfermeiras, mulheres essas que ainda hoje são nossas amigas. Umas já morreram, outras ainda estão vivas, mas que vinham frequentemente em determinadas alturas e juntavam-se em nossa casa para almoços. Nós íamos, por exemplo, lembro de fazer uma viagem a Aveiro. Uma das companheiras de cela era uma estudante de Fisicoquímica de Coimbra e que depois continuou os seus estudos, não é? E chegou a ser professora catedrática na Faculdade de Ciências de Lisboa, mas não me lembro que esses almoços tivessem algum intuito político de protesto, assim, era mais de matar saudades, de conviver, se calhar de criar forças para outras ações, mas eu não me apercebi dessa continuação da atividade política da minha mãe. Mais tarde, apercebi-me que a minha mãe continuava a receber livros proibidos e brochuras onde se falava dos presos políticos, e algo que continuava a acontecer em nossa casa era ouvir as rádios proibidas, Rádio Moscovo e Rádio Portugal Livre, que falavam dos presos políticos e das torturas que iam acontecendo no nosso país. E isso era feito sem nenhum medo. Nós, digamos que ligávamos a rádio e ouvíamos. Era isso que acontecia, mais ou menos. Não me lembro, não tenho assim nenhuma memória que vos possa concretizar um pouco se a minha mãe continuou a desenvolver contactos. Eu acho que sim, mas eu não me apercebia. Ainda um pouco dentro desse assunto. A professora teria Sim. mais ou menos 20 anos quando se deu o 25 de Abril. Lembra-se onde estava quando isto aconteceu? Sim, muito bem. Eu vim estudar para Évora e quando fui para Lisboa fui para a Faculdade de Letras e naquela altura eu vivia num quarto, num apartamento com muitas outras moças, umas que estavam no ISLA, outras estavam na Faculdade de Letras, outras eram educadoras de infância, e eu estava em casa nessa altura e apercebi-me chegou uma colega, estudante de medicina, e disse: rebentou uma revolução. E eu disse: não acredito. E eu na altura tinha um namorado que é hoje o meu marido, que estava na tropa, não é? Em Cascais, no SIAC, e que me disse que não podíamos encontrar nesse dia porque tinha um jogo de futebol, só que ele estava ligado, realmente ele sabia o que é que ia acontecer, não me podia dizer. Foram as minhas colegas de apartamento, digamos, que me contaram, algumas delas foram para a Baixa, eu não fui, fiquei em casa e fui eu que telefonei para Évora, para a minha mãe, a dizer que estava uma revolução na rua e a indicação era para não sair de casa. Sempre fui uma menina muito bem comportada, porque a minha mãe sempre me educou a ser assim e eu cumpri essa indicação. Eu não saí de casa, depois fiquei com muita pena, porque algumas das minhas amigas saíram e foram inclusivamente assistir a esse movimento extraordinário de rebelião efetiva contra o antigo regime. Mas soube assim, já estava em Lisboa a estudar na Faculdade de Letras quando isso aconteceu. Como foi viver o fervor estudantil no final do regime? Tem alguma recordação em particular que queira partilhar connosco? Olha, no final do regime é assim, tenho uma
em que eu saí de uma aula de literatura inglesa na Faculdade de Letras. Só me lembro de ver toda a zona inundada de polícia de choque, com as suas viseiras, com o seu escudo, com os seus cacetetes e com os seus cães de fila. Era assustador, era algo que nós ficávamos com... Parece que não conseguíamos respirar, tal era um ambiente de agressivo, quer dizer, de espera por um movimento nosso para nos poderem atacar. Nunca sofri nenhum ataque da PIDE, da GS. Lembro-me desse dia ser um dia, não vos sei explicar o porquê, mas havia alguns movimentos estudantis na altura. Eu, inclusivamente, pertencia na altura à UEC, União de Estudantes Comunistas, foi a única organização a que eu pertenci, porque não pertencia a nenhum partido. E nesse dia eu senti que a vida pode mudar de um momento para o outro, porque aquela força extraordinária transmitida pelos semblantes fechados, pelas armas e pelos cães, é algo que nos incute uma sensação de fragilidade pura. Estamos à mercê de, naquele momento, poderiam fazer o que quisessem, porque as nossas armas eram o que eram os livros, não é? E nada mais. Era um ambiente de terror, efetivamente. Obrigada. Tocando agora na questão do ensino, segundo o site Pordata, em 1970, mais de um quarto da população era analfabeta. Em 2011, este número é reduzido para 5,2%. Numa entrevista de 2017 ao Esquerda.net, a mãe da professora referiu que não compreendia o porquê de não poder estudar e não poder concretizar o seu sonho de ser professora. Nessa altura, o comum seria terminar a 4ª classe e começar a trabalhar no campo. Uma das grandes vitórias do 25 de Abril foi este mesmo progresso no ensino público. Até como professora, fazemos desta questão, que é como é que sentiu e viveu este processo de desenvolvimento do ensino em Portugal? Olha, eu acho que essa foi uma das grandes conquistas de Abril. Abrir a escola, quando às vezes aquelas grandes frases de educação, saúde, habitação, aparecem em muitas canções, inclusive do Sérgio Godinho e outros, realmente isso é extraordinariamente importante para o desenvolvimento de um país. E acho que isso é uma conquista inegável de Abril. Massificou-se, entre aspas, o ensino, ou seja, abriu-se as portas a toda a gente. Claro que nem toda a gente, porque eu lembro-me que quando eu acabei o 4º ano de escolaridade, ou 4ª classe, fiz exames de aptidão ao liceu e à escola técnica aqui em Évora, depois frequentei um externato, mas lembro-me que depois um liceu em Lisboa e depois aqui em Évora também. Eu fiz o curso da Escola Técnica de Évora, da Comercial Industrial de Évora, porque a minha mãe era uma mulher muito prática e achava que se lhe acontecesse alguma coisa eu tinha que ter uma ferramenta na mão para começar a trabalhar, e como vinha de um colégio, não poderia ingressar, vinha do 3º ano, não poderia ingressar no liceu, tinha que recuar, e portanto já tinha feito o 3º ano, então a minha mãe tomou essa decisão. Eu fiz a escola Comercial e Industrial de Évora e fiz o liceu ao mesmo tempo, fiz o 7º ano do liceu, mas em particular, autoproposta, digamos, entre aspas. Mas da minha classe, eu posso dizer que me lembro de 2 pessoas que saíram de um grupo de 30 alunos para continuar estudos. Portanto, isto dá a dimensão daquilo que foi o privilégio que o 25 de Abril deu a todas as crianças que acabavam o 4º ano de escolaridade e podiam ingressar, na altura era, no meu tempo, 1º, 2º e 3º ano e 4º ano e 5º, e agora era 5º. Isso é uma conquista que talvez os jovens hoje não se apercebam da dimensão da contribuição para o desenvolvimento do país, que é o acesso à educação. É extremamente importante, na minha perspectiva. Um grande progresso. Uhum. Relativamente ao estado do ensino atualmente em Portugal, face à condição sociopolítica e até sanitária, porque muitos servem-se disso, de que forma é que a despolitização do ensino é uma afronta à própria democracia? Não sei se estou a perceber bem a questão. Se nós não educarmos aqueles que futuramente irão votar, de que forma é que nós poderemos continuar os valores de Abril os valores democráticos? Sim, é uma questão extremamente importante, porque
hoje em dia corre-se um perigo, na minha perspectiva, e sabes que já deixei o ensino há um ano, que é os programas extremamente extensos e a formação integral e global do aluno ser deixada um pouco para trás. É preciso cumprir um programa e eu por acaso sou 100% contra isso. Eu acho que um programa deve ser uma mera orientação e o professor tem que gerir esse programa de forma a não esquecer a dimensão humana, de forma a não esquecer que os valores e os princípios são extremamente importantes. Eu posso ter um conteúdo para dar, posso tê-lo planificado, mas posso chegar naquele momento, naquele dia, naquela manhã e aperceber-me de um acontecimento extremamente importante. E devo ter a capacidade e o poder e a liberdade de decidir o que é que eu vou fazer. Vou pegar no meu plano ou vou pegar neste acontecimento que é tão importante. Pode ter de ser uma situação nacional ou internacional e que eu devo discutir com os meus alunos, porque primeiro que tudo há o desenvolvimento do ser humano, do tornar apto a defender os seus direitos e os direitos daqueles que estão à sua volta. A educação tem que ser sempre perspectivada no sentido da construção, reconstrução. E só abrindo horizontes, só discutindo assuntos importantes da vida real, se pode dizer, efetivamente, que se educa, porque não é bem ensinar, porque o ensino tem que ter sempre na sua correspondência o dar e o receber. E a experiência é extremamente importante, mas os jovens, quem está connosco numa sala de aula, tem muito para nos trazer, tem muito para nos dizer. E eu penso que é dessa troca, dessa partilha, que se pode construir, que se pode aprender. E o dar e o receber é extremamente importante. Um professor nunca pode esquecer isto, dar e receber. Porque quantas coisas os alunos ensinam ao professor? Imensas. Quantas coisas o professor ensina aos alunos? Imensas. Mas é neste equilíbrio entre o dar e o receber que está efetivamente o educar. E o educar tem que estar sempre preso à realidade. O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer hoje? O que é que podemos fazer para que algo que tenha acontecido hoje possa servir para construir o amanhã? Penso que é dessa relação dialética que deve partir tudo aquilo que é a nossa vida. Um dos nossos objetivos com este projeto é aproximar os jovens da importância de se preservar a nossa democracia. Portanto, para terminar, o que é que acha que ficou do 25 de Abril para os jovens de hoje em dia? O que é que ficou? É que a vida é muito mais do que um livro aqui, um livro acolá, um princípio, um mandamento. A vida é um conjunto de coisas e sempre em movimento e sempre em mudança constante e, portanto, nós não podemos resistir à mudança. Portanto, o nosso entendimento tem que ser sempre de acordo com aquilo que está a acontecer. Basta olhar para o que acontece nos Estados Unidos e no Brasil, e para o que acontece na Turquia, para o que acontece na Hungria, para o que acontece em Portugal, e é necessário, neste momento, não esquecer que as bases de uma efetiva educação são os valores e os princípios. Para mim, o que ficou do 25 de Abril é a defesa da liberdade, a defesa da dignidade e a defesa do direito à educação, ao saber, o direito à saúde e o direito à habitação. E sem isto, sem um teto, sem pão e sem meios para, não há efetivamente uma vida livre. Tudo depende disso. Eu acho que os jovens hoje não podem abdicar do valor do saber. E o saber inclui isto tudo. Eu acho que a instituição escola também tem que se reformular. Tem que motivar, tem que cativar os jovens. E era o que eu dizia há pouco. Pode estar tudo muito bem planificado, mas é melhor às vezes parar e discutir aquilo que é importante. Os problemas que os jovens levam para uma sala de aula, ou levam para o Zoom, ou levam para outras situações de comunicação. E saber que não vivemos sozinhos. Nós constituímos uma equipa e essa equipa tem que funcionar. Muito obrigada, professora, pela sua presença. Foi muito importante para nós relembrar a marca que nos deixou e a sua voz tão ativa no que diz respeito à liberdade e à igualdade. Obrigada, um abraço. Caros ouvintes, por hoje é tudo e voltaremos em breve.
As pessoas parecem entusiasmadas realmente com aquilo que não sabem bem ainda o que é. Estamos no Rossio e volta a haver aqui centenas de pessoas que dizem abaixo o fascismo. Entretanto, as pessoas que estão aqui ocuparam praticamente os carros da tropa e estão em pé, em cima deles, a verem, à espera daquilo que nós estamos à espera. É aqui que eu vejo que o 25 de Abril está a ganho.